Olá, voltamos para mais uma sequência de treinamentos no processo de produção de produtos. Nós já passamos aqui pelo cadastro das mercadorias, matérias-primas, né, o cadastro da ficha de produção. Agora nós vamos executar a ordem de produção. Vamos lá para o nosso sistema, né? Aqui no sistema nós vamos em estoque, ficha técnica, produção. Aqui nós já estamos com a ficha técnica do produto que a gente quer produzir, né? Existem duas formas de produzir aqui no sistema, certo? Aqui nessa tela de ficha técnica e produção, observe que nós temos aqui o botão produzir, né? Então aqui nós vamos ajustar a quantidade que a gente quer fazer a produção. Eu vou colocar aqui a quantidade de 5, vou salvar e marcar esse produto que eu quero produzir. Quando eu clicar em produzir, ele já vai fazer toda a movimentação de estoque, de preço de custo, né, da mercadoria produzida e colocar lá no estoque dos produtos. Então, eu vou clicar em produzir. A produção foi executada. Se eu for lá em mercadorias, cadastro alteração, filtrar pelo grupo de açaí, observe que já está aqui com a quantidade de 5 no açaí com banana, que é o produto que a gente colocou para produzir. O preço de custo também já foi definido com a ficha técnica e a produção do produto. E também as quantidades das matérias-primas todas foram, né, já uh, tiradas, né, aqui no momento que a gente fez a produção, certo? Então é simples assim esse processo de produção aqui do ficha técnica, certo? Aqui esse processo. Existe outro processo, né, que é o processo de ordem de produção. E aí a gente vai falar dele agora nesse exato momento. Aqui em estoque, ordem de produção, é onde a gente vai fazer, né, todas as nossas produções e essas produções vão gerar documentação, né? Então aqui a gente clica em adicionar e aqui vamos colocar aqui, ó, a descrição, né? Aqui eu vou colocar produção 7. Essa descrição ela pode ser definida conforme necessidade, tá? O local de estoque, aqui eu vou selecionar o estoque padrão. O status aqui é um status de preparação. Aqui nós vamos definir os responsáveis, né? Pela produção, pela qualidade, pela finalização, né? Então aqui eu vou pesquisar, são pessoas que eu cadastrei no meu sistema, né? E elas vão ser responsáveis aqui para produzir esse produto. Informações complementares a gente pode até definir um cliente, né? Aqui eu vou definir um cliente e pode ser definida a própria empresa que está produzindo, né? Então é sempre bom colocar esse cliente aqui, tá? Município aqui, vou colocar Vitória da Conquista, né? Previsão de início, previsão de fim, pode ser definido aqui, né? A validade do produto, o pedido, se houver um pedido de produção, né? Aqui em observações, né? Essas observações vão ser impressas lá na ordem de produção, tudo bonitinho, né? Preencheu essa primeira parte conforme o script, né? Na aba lançamento barra principal, definir os parâmetros da produção. A gente definiu. Clica em salvar. Pronto, salvamos, né? Agora, segundo o script, na aba de mercadorias, definir as mercadorias que serão produzidas. Vamos lá agora, ó, na aba lançamento, mercadorias, aqui eu vou definir as mercadorias que serão produzidas. Vou colocar aqui o açaí, né? O açaí que a gente cadastrou lá, o açaí com banana. Vou dizer que eu vou produzir a quantidade de 10, vou clicar em lançar e ela foi lançada aqui. A mesma coisa eu posso fazer para vários produtos que serão produzidos, certo? Todos vão ser produzidos ao mesmo tempo, certo? Nesse maisinho, ó, a gente consegue, né, ajustar a produção, a, a porção, né, a porcentagem de perda, etc. Isso aqui são os insumos que a gente cadastrou anteriormente lá na ficha de produção. Ele puxa tudo, certo? Então aqui é possível fazer esse ajuste. Se houver ajuste, clique em aplicar e vai ser aplicado ao produto. Depois de definir as mercadorias, vou clicar em salvar mais uma vez e aqui, ó, a gente consegue imprimir uma ordem de produção. Se eu clicar em imprimir, vai ser impresso aqui uma ordem de produção, o número aqui é 1080, com os responsáveis, tudo bonitinho. Aqui a situação está em rascunho, né? A quantidade meta é 10, a quantidade produzida está zerado ainda. E aqui as observações que eu coloquei lá no rodapé, né? Tá aqui, ó. Ele já foi impresso também. É possível assinar pelo responsável pela produção, pelo responsável da qualidade, né? Tudo bonitinho, tá? Eu vou fechar. E agora
para a gente alterar o status dessa ordem de produção. Como é que a gente faz? O status está aqui, a gente vai de preparação para produção. Então, quando a gente muda o status, a gente clica em salvar e agora a gente tem a oportunidade de dizer, né, qual a quantidade que foi produzida. A meta foi 10, mas e a quantidade que foi produzida? Foi qual? Né? Então a gente mudou o status de rascunho para produzido e aqui a gente vai colocar a quantidade de produção. A meta foi 10, eu vou colocar que produziu 9. Então teve uma perda, né? A quantidade que faltou, 1. Responsável pela perda, né? Aqui eu vou colocar o lote. Então o lote, colocar esse lote aqui, lote salvo, né? Quantidade de descarte, né? Aqui eu vou colocar que descartou uma, né? Falhou, então descartou, ok? Então é isso. A produção foi feita, certo? Quantidade produzida, né? Agora eu vou clicar em salvar, já defini tudo, já informei, né? Aqui na ordem de produção eu posso imprimir, que ela já vai atualizar os dados, né? Quantidade meta 10, quantidade produzida 9, descarte 1. Então tudo que foi produzido, qual foi a perda das bananas, né? A porcentagem que foi definida. E aqui, ó, em histórico não tem nada ainda, mas a gente pode, né? Imprimir a ficha de avaliação de qualidade. O que aconteceu, né? Aqui na avaliação nós temos, né, o nível de qualidade que a gente pode, né, escrever o que a gente quiser aqui, né? O plano de ação. Aqui eu defini que eu quero melhorar o tempo de produção, certo? Aqui a gente tem o checklist, né, que a gente cadastrou anteriormente. Então nesse primeiro a gente consegue mudar, ó. Então qualidade menor que 100%, ok? Então isso aqui vai ser impresso, né? Se está ativo, se não está ativo, se eu quero que apareça lá na impressão, né? Se eu não quero. Aqui a gente tem a conferência de qualidade, né? Que a gente pode colocar o que a gente quiser, né? Observação teste para checklist. Então aqui a gente pode colocar várias observações da avaliação da produção, né? Aqui uma avaliação que será impressa também, tá? E uma observação que também será impressa. Após fazer isso, eu posso clicar em salvar, né? E aqui em histórico, ó, antes de finalizar completamente a ordem de produção, aqui a gente pode colocar um estoque. Produção, ou um histórico, né? Produção iniciou. Aqui a gente está às 15h49 e produção iniciou às 15 horas. Com atraso, tal. Qualquer observação, né, que for condizente, ele vai aparecer aqui, certo? Então, vou clicar em salvar. E aqui, ó, na avaliação de qualidade, a gente tem todas essas informações que foram digitadas, né? Vamos lá. Olá, ó. O checklist, né? Tá aqui. O nível de qualidade, plano de ação, avaliação, observação da qualidade, tudo que foi digitado, né? Tá aqui, ok? Vamos lá. Na ordem de produção, como a gente adicionou ali o histórico, né? Histórico, aí aqui ele já acrescentou o histórico, certo? Então tem esse histórico aqui que você pode estar definindo para suas produções, certo? Então tem a aba lançamento, a mercadoria que a gente vai colocar a quantidade produzida, tem o histórico, né, que você pode colocar o histórico de tudo que foi feito cada dia, né? Se a produção demorar vários dias, aqui tem o histórico de quem fez, de quem não fez, o que foi feito, né? Tem a condição também de colocar anexos, né? Esse anexo aqui ele compreende fotos, tá? E é isso, né? Essa é a etapa de produção aqui no status, ok? A gente pode até definir mais status como esse aqui, certo? Então, feito isso, né? Definido tudo, a gente vai para a avaliação da produção. Se a gente sair aqui, ó, na lista de produção, se a gente for ver, ó, ele está com status de iniciado, né? Ele está com status de iniciado. Ele só muda para o status de finalizado quando a gente coloca aqui, ó, avaliação da produção. Então, quando a gente coloca a avaliação da produção, clica em salvar, aí, ó, ele finaliza. Você vê que ele bloqueou todos os campos.
Aqui em histórico ele bloqueou, certo? Não é possível mais colocar histórico. Aqui em avaliação é possível ainda digitar alguma informação, né? Em anexos é possível também colocar. E aqui em lançamento, em mercadorias, ele ainda deixa editar, certo? Mas aqui já finalizou, ok? Finalização, salvou, clico em OK. Na listagem ele vai estar aqui o status avaliado. E vamos conferir lá no nosso cadastro, né, de mercadorias para ver como é que tá. Olha só, a gente tinha produzido 5 e aí produziu mais 9 e agora nós estamos com 14. E todos os insumos, né, com o seu estoque também controlado, né? Então tudo foi conforme programado lá na produção, certo? Então essa é a ordem de produção. Aqui no nosso script, né? Temos o passo 5, né? Que é cadastrar os lotes produzidos, que é o mais simples, né? A gente acabou de fazer uma produção, né? Depois de imprimir aqui a ordem de produção, ele vai estar aqui com o lote certinho. Então, 76YHT. Aqui em mercadorias, a gente consegue copiar esse lote. E agora colocar lá em estoque lotes. Clicar em lançamento, colocar descrição, lançamento de lote. O cliente fornecedor, né? Aqui o mesmo cliente que eu vou colocar lá. E a mercadoria que eu quero adicionar o lote, açaí com banana. Vou clicar em adicionar. E aqui eu coloco o lote e coloco também a validade. Vou dizer que é válido até dia 14. E a quantidade, vou colocar a quantidade de 14, né? Que foi a quantidade que foi produzida. Vou clicar em salvar. Essa data de validade aqui a gente tem que colocar manual. Prontinho, lançamento realizado com sucesso. E pronto, né? Se a gente for pesquisar aqui, esse lote já foi cadastrado. Olha ele aqui, ó, 46, lote 76YHT, ok? Então é isso, né? Aqui no nosso script nós finalizamos com o cadastro dos lotes, conferimos tudo, né? Então esse é o processo de produção aqui no sistema Sales Automação.